O sertão estava parado. Não parado por falta de vida, mas por excesso de silêncio. O chão rachado se estendia até onde a vista alcançava, como se a terra tivesse se aberto em feridas largas, pedindo socorro. O vento soprava seco, arrastando consigo a poeira fina que se infiltrava em tudo, nos olhos, na boca, no coração. As árvores, poucas e retorcidas, lançavam sombras magras que não davam alívio a ninguém. O gado, reduzido a ossos cobertos de pele, mugia baixo, como se até o som fosse caro demais de gastar. O cheiro de terra esturricada e de bicho doente impregnava o ar. José Expedito, de chapéu poído e mãos calejadas, estava encostado na cerca velha do curral. Os olhos, firmes, encaravam a última boiada que ainda possuía. Pouco mais de meia dúzia de vacas magras, costelas saltadas. Ele sabia que não tinha escolha. Aqueles animais, que eram orgulho e sustento, agora seriam moeda para pagar as dívidas. Dívidas que não eram pequenas e que tinham o nome de um homem que todos na vila conheciam, seu Aderbal. Aderbal era comerciante de tudo, vendia de sal a querosene, de pano a pinga, mas não vendia nada sem juros e sem algum truque para fazer a conta aumentar. O povo dizia que ele tinha sorriso de santo e mãos de agiota. José Expedito, como tantos outros, já estava preso no laço dele. E agora, com a seca castigando sem piedade, o nó só apertava. A negociação foi curta e dolorida. É isso, Zé. Eu até faço um preço justo, mas o mercado tá ruim, sabe como é? Dizia seu Aderbal, enquanto examinava as vacas como quem avalia pano velho. José não respondeu. Apertou os dentes e entregou a corda do gado. Recebeu o dinheiro contado, sem direito à discussão. No fundo, sabia que aquele valor mal cobriria o que devia. Mas discutir com Aderbal era perder tempo e dignidade. Quando voltou para casa, encontrou Maria das Dores deitada na rede. O rosto pálido, os cabelos grudados de suor e uma tosse seca que parecia cortar o peito. O médico do povoado, um homem magro de barba rala, já havia passado mais cedo e deixado seu veredito. O remédio vinha da capital e custava caro. Muito caro. Se ela não tomar logo, o médico disse, deixando a frase morrer no ar. José sentou ao lado da esposa, segurou-lhe a mão. Vai dar certo, Maria, disse sem saber como. Ela sorriu fraco, os olhos úmidos mais de febre do que de emoção. No canto do quarto, sobre um baú de madeira, estava a única herança que José recebera do pai. As ferramentas de trabalho em couro. Facas, sovelas, agulhas, martelos, moldes. E as lembranças de um ofício que aprendera desde menino, quando via o velho Expedito transformar couro cru em arreios, selas e gibões que resistiam ao tempo. Era um talento que, na pressa de criar gado, ele havia deixado de lado. Agora, talvez fosse sua única salvação. Naquela noite, à luz fraca do candeeiro, José pegou uma tira de couro ressecado e começou a trabalhar. Os dedos, mesmo sem prática recente, sabiam o caminho da costura, a pressão certa da faca, o ponto firme. O cheiro do couro aquecido pelo atrito da lâmina trouxe lembranças do pai e, junto delas, um sentimento esquecido. Esperança. Decidiu que partiria. Pegaria o jegue pardal, o velho companheiro de viagem, e seguiria pelos vilarejos vendendo suas peças. Selas, cintos, chapéus, o que conseguisse fazer no caminho. Talvez, com sorte e persistência, reunisse o dinheiro para comprar o remédio antes que fosse tarde demais. Ao se deitar, Maria perguntou com voz fraca: "Você volta logo, Zé?" Ele a olhou nos olhos e respondeu com firmeza: "Volto, Maria. Volto com o remédio e com a fé de que essa seca não há de nos vencer." Lá fora, o vento continuava a varrer a poeira. No sertão, nada prometia melhora. Mas dentro daquele pequeno casebre havia um homem decidido a lutar contra a terra, contra o tempo e contra a própria sorte.
E era nessa decisão silenciosa que começava sua viagem. O dia mal clareava, quando José Expedito já estava de pé. O canto distante de um galo se misturava ao som seco do vento passando pelas frestas da porta. Ele arrumou as poucas coisas que levaria. A sacola com as ferramentas de couro, algumas peças prontas, cintos, chapéus, um par de arreios, um bornal com rapadura e farinha e a cabaça com água. No terreiro, Pardal, o jegue de pelagem clara e olhos mansos, aguardava amarrado ao mourão. Era um animal pequeno, mas resistente, que já o acompanhara em outras viagens. José afagou-lhe o pescoço como quem pede força e paciência e prendeu as cargas no lombo com cuidado. Antes de partir, entrou no quarto e se inclinou sobre Maria das Dores. Ela dormia, a respiração curta. José a beijou na testa, respirou fundo e saiu sem fazer barulho. A estrada se abria diante dele como um fio de poeira que se perdia no horizonte. O sol ainda não queimava, mas o calor já se insinuava no ar. Enquanto caminhava ao lado do jegue, sentia a secura da boca e o peso da responsabilidade. Cada passo era uma promessa silenciosa de que voltaria com o remédio. No meio da manhã, encontrou Chico Riachão, um tropeiro conhecido por falar mais do que respirava. Vinha montado num burro baio, conduzindo 3 vacas magras amarradas por cordas. "Ô Zé Expedito!" gritou de longe, com um sorriso aberto. "Onde é que vai com esse jeguinho carregado, homem?" "Vou vender couro nos povoados. Preciso juntar um dinheiro." Chico coçou o queixo e se aproximou. "Pois vá com cuidado, a estrada tá braba, tem cangaceiro pro lado do riacho fundo, uns ladrãozinho de beira de estrada e ainda tem a seca, que essa sim não perdoa ninguém." Os dois conversaram um pouco e Chico lhe deu algumas dicas de vilarejos onde as feiras ainda estavam vivas. Despediram-se com um aperto de mão firme. José seguiu, guardando as palavras do tropeiro como um mapa mental dos perigos. No primeiro vilarejo, a venda foi modesta. Um lavrador comprou um cinto reforçado para segurar as calças largas, e um vaqueiro levou um chapéu para se proteger do sol. O dinheiro mal encheu a palma da mão, mas cada moeda contava. Ele sabia que a jornada seria longa e que o lucro viria de somar pequenos ganhos. Ao cair da tarde, encontrou um umbuzeiro isolado, com copa larga que oferecia sombra generosa. Ali resolveu passar a noite. Amarrou pardal, acendeu a lamparina e tirou do alforje um pedaço de couro cru. Enquanto a agulha ia e vinha, costurando com ponto firme, sua mente viajou no tempo. Lembrou-se do dia em que conheceu Maria das Dores. Foi numa festa de São João, quando ele ainda era vaqueiro. Ela usava um vestido azul de chita, rodado, e sorria de um jeito que parecia clarear a noite. Dançaram uma quadrilha inteira, e ele, meio desajeitado, quase pisou no vestido. Mas ela riu, e naquele riso ele sentiu que a vida podia ser boa. Pouco tempo depois, casaram-se na pequena capela da vila, com promessa de enfrentar tudo juntos. O vento trouxe o cheiro do couro recém-cortado e José sentiu o peito apertar de saudade. Trabalhou até as mãos doerem, guardou as peças e se deitou sobre o catre improvisado de couro e madeira. O céu acima era um tapete de estrelas, mas ele só conseguia pensar na mulher que dormia sozinha à espera de sua volta. Quando o sono finalmente chegou, foi leve, como se o sertão todo o mantivesse alerta. Amanhã, sabia, a estrada de poeira continuaria e ele precisava estar pronto para o que viesse. Depois de dias de estrada, os pés de José Expedito já conheciam o compasso da caminhada. O sol nas costas, a poeira subindo em cada passo de pardal, o barulho distante de um sanfoneiro perdido em algum povoado. As moedas que carregava eram poucas, mas suficientes para garantir mais um punhado de farinha e um gole de café nas paradas. Ao amanhecer do quarto dia, a paisagem começou a mudar.
No horizonte, erguiam-se casas de telha vermelha e paredes caiadas. Era Feira Grande, o maior mercado da região. Ali, todos os caminhos do sertão pareciam se encontrar. Caravanas de tropeiros traziam bois, cabras, galinhas, mulheres vendiam potes de barro e bordados. Homens anunciavam a plenos pulmões suas mercadorias. O cheiro de carne assada se misturava ao de couro, suor e fumaça de fogueira. José amarrou Pardal à sombra de um juazeiro e caminhou até um canto mais livre da feira. Estendeu um pano grosso no chão, arrumou suas peças, chapéus, cintos, arreios, bainhas de faca, e esperou. Logo, curiosos se aproximaram, mas nem todos vinham com boas intenções. Um grupo de 3 homens, vestidos com camisas coloridas e chapéus de aba larga, examinou seus produtos. O mais falante, com dentes de ouro reluzindo, elogiou. "Belo trabalho, compadre. Couro de primeira." José agradeceu, desconfiado. "Quanto tá pedindo?" Depois de ouvir o preço, o homem sorriu e tirou do bolso uns papéis amarelados. "Aqui, ó. Vale de troca. O comerciante lá da esquina paga." José franziu a testa. Já ouvira falar de golpes assim, vales falsos, sem valor algum. "Dinheiro vivo ou nada", respondeu seco. Os homens se entreolharam, e um deles fez menção de insistir. Mas José manteve o olhar firme. Por fim, riram e se afastaram, deixando no ar um aviso silencioso. Aquele não era um lugar para inocentes. Foi então que uma voz feminina, firme, se fez ouvir atrás dele. "Fez bem, moço. Esses aí só vivem de enganar quem é novo na feira." José se virou e viu Dona Quitéria, mulher de meia idade, cabelos presos num coque e mãos cheias de pulseiras de prata. Vestia um vestido escuro e avental gasto, mas os olhos tinham brilho de quem não aceitava desaforo. "Obrigado, dona Quitéria." Ela sorriu. "Eu vendo aqui há mais de 20 anos. Se quiser, te apresento uns fregueses de verdade." Aceitou o convite. Andaram pela feira, parando em barracas, onde Quitéria parecia ser respeitada por todos. Ela apresentava José como o homem do couro bom, e em pouco tempo ele vendeu várias peças. O dinheiro no bolso começava a pesar um pouco mais, mas ainda estava longe da quantia necessária para o remédio. Ao entardecer, depois de horas de negociação, José voltou para junto de Pardal. Sentou-se à sombra, contando as moedas. O calor do dia começava a ceder, e uma brisa leve soprava, trazendo o cheiro de canjica e pamonha das barracas de comida. Ainda assim, a conta não fechava. Por mais que tivesse vendido bem, o preço do remédio era alto e parte do dinheiro ainda seria gasto na própria viagem. Olhou para o jegue como se pedisse conselho. Pardal mastigava, alheio às preocupações humanas. Foi então que tomou a decisão. Não voltaria ainda. Quitéria, que voltava de suas vendas, parou ao seu lado. "Vai para casa?" "Não, vou seguir viagem até a feira de Lagoa das Pedras. Dizem que lá paga-se bem por artesanato bom." Ela balançou a cabeça meio preocupada. "É caminho difícil, homem, mas se for, vá com Deus e com cuidado." Quando a noite caiu, José montou acampamento perto da estrada que levava à próxima cidade. Ouvia ao longe os últimos gritos dos vendedores e o som abafado de um sanfoneiro tocando xote para um casal que dançava à luz de um lampião. Ele ajeitou o chapéu sobre os olhos e se deitou, sabendo que a parte mais difícil da viagem ainda estava por vir. O dia começou com o céu esbranquiçado, como se uma poeira fina tivesse subido até as nuvens. A estrada para a Lagoa das Pedras não era caminho para qualquer um. Longa, sem sombra e atravessando trechos de areia fofa, onde até o vento parecia cansar de passar. José Expedito sabia que seria prova de resistência, mas não tinha alternativa. Pardal, o jegue fiel, avançava devagar, as orelhas mexendo ao menor som.
O silêncio era tão pesado que qualquer ruído se destacava. O farfalhar seco de uma moita, o canto distante de um carcará, o próprio bater ritmado das patas na terra. As horas passavam lentas e o sol, impiedoso, queimava o rosto de José, que já sentia o suor secar antes mesmo de pingar. No meio da tarde, uma curva estreita revelou 3 figuras surgindo da beira do mato. Homens armados, chapéus de couro, cartucheiras cruzando o peito. Um deles ergueu a mão, mandando parar. "Boa tarde, amigo", disse o que parecia ser o líder, um sujeito de barba rala e olhar desconfiado. "Tá levando o quê aí?" José respondeu com calma, tentando manter a voz firme. "Só umas peças de couro. Trabalho meu." O homem se aproximou, o fuzil pendendo no ombro, e abriu um sorriso sem humor. "Pois então vamos dar uma olhada." Eles reviraram as mercadorias com a pressa e a frieza de quem já sabe o que quer. 2 arreios, 3 chapéus e um punhado de cintos sumiram nas mãos deles. Quando José tentou protestar, sentiu o cano frio da arma tocar-lhe a barriga. "É isso ou sua vida, cabra? Escolha." Engolindo a raiva e o medo, José nada disse. Quando os homens se afastaram, um deles riu alto, deixando para trás apenas as marcas de botas na areia. Só então ele se abaixou e abriu o alforje secreto no lado esquerdo da cela. Ali, envolvidas em pano grosso, estavam as peças mais valiosas. 2 bainhas trabalhadas e um gibão reforçado. Era pouco, mas era o que restava. A caminhada prosseguiu mais lenta. O estômago roncava. Havia mais de um dia que ele não comia nada sólido. A água da cabaça já quase acabara. O sol baixava e a cabeça começava a latejar. Foi então que, cambaleando, José avistou um rapaz magro, montado num cavalo castanho, vindo na direção contrária. "Tá passando mal, seu?" perguntou o jovem ao ver o estado dele. "Só preciso de água", respondeu José, a voz rouca. O rapaz desmontou e se apresentou. Tonico, vaqueiro de uma fazenda próxima. Sem pensar 2 vezes, ofereceu um gole d'água e, vendo que não era suficiente, insistiu para levá-lo até uma fonte escondida atrás de umas pedras. Ali, um fio de água fresca corria, protegido pela sombra. José bebeu como quem volta à vida. Enquanto descansavam, contou ao rapaz sua história e a urgência do remédio para Maria das Dores. Tonico, impressionado, ofereceu um pedaço de carne seca e rapadura. José aceitou com gratidão. "O senhor tem coragem, viu?" disse o vaqueiro. "A estrada daqui para a Lagoa das Pedras ainda é ruim, mas o povo de lá paga bem por coisa boa." Revigorado, José retomou a viagem na manhã seguinte. Chegando ao vilarejo, foi direto para a pequena feira. As bancas eram simples, mas havia fregueses com dinheiro, fazendeiros, comerciantes e vaqueiros bem vestidos. As peças restantes chamaram a atenção, e em poucas horas ele conseguiu vendê-las por um preço justo. Ao contar as moedas, viu que, somando ao que guardava, finalmente alcançara o valor necessário. Guardou o dinheiro no fundo do bornal, bem amarrado, como quem segura um pedaço de esperança. Agora, a missão era voltar para casa antes que fosse tarde. O sol já começava a descer no horizonte quando José Expedito avistou a vila ao longe. A poeira levantada pela carruagem de pardal ainda dançava no ar, dando ao cenário um tom quase irreal. O silêncio do sertão, tão presente e pesado na partida, parecia agora uma promessa quebrada. Algo estava diferente naquele entardecer. As casas, simples e gastas pelo tempo, apareciam como sombras douradas sob a luz mansa do fim do dia. As poucas pessoas que ainda circulavam pararam, voltando os olhos para aquele homem cansado, de roupas puídas, rosto marcado pelo sol e mãos calejadas que carregavam uma história de luta. José desceu do jegue e se apoiou na cerca. Por um momento, o mundo pareceu parar ao redor dele.
O caminho de volta fora longo e árduo. Entre poeira, sede, medo e saudade, ele trouxera consigo não apenas o dinheiro, mas uma esperança que parecia maior que ele próprio. No pequeno casebre, a porta rangia ao ser aberta. Lá dentro, Maria das Dores estava sentada na cama, mais fraca, mas com os olhos brilhando ao vê-lo. O médico que estava com ela recebeu o dinheiro e partiu para providenciar o remédio. Enquanto isso, José sentou-se ao lado da esposa, segurando suas mãos trêmulas. Trouxe o que precisava, Maria. Ele sorriu, tentando esconder a exaustão. Ela respondeu com um fio de voz, mas o sorriso que lhe iluminou o rosto valeu mais que 1000 palavras. O sertão pode ser seco, Zé, mas seu coração nunca foi. Naquele instante, as primeiras gotas de uma chuva fina começaram a cair, batendo suavemente no telhado de zinco. Era a primeira chuva em meses, quase esquecida pela terra e pelas gentes, mas um sinal claro de renascimento. A poeira que cobria o chão começou a se dissolver e o cheiro da terra molhada invadiu o ar. José olhou pela janela e sentiu uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de alívio. Sabia que a luta ainda não havia acabado, que a seca podia voltar e que a vida no sertão sempre seria dura. Mas por ora havia vencido uma batalha, a de não deixar o desespero vencer o amor e a esperança. Enquanto a chuva fina caía, o sertão parecia respirar junto com eles. E naquele silêncio molhado, José prometeu a si mesmo que voltaria a trabalhar o couro, a sonhar e a cuidar de Maria com a força que só quem conhece a dureza da terra pode ter. Ô, minha gente, quero agradecer de coração por vocês terem ficado comigo até o fim dessa prosa. É uma alegria grande demais poder compartilhar essa história com vocês. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais causos e aventuras aqui do sertão. Fiquem com Deus e até a próxima.